Estamos começando mais uma quarta do quadril, que é aquele momento onde eu respondo as suas perguntas enviadas pelo Instagram e pelo YouTube. Vamos ter uma pequena modificação no formato da quarta do quadril, onde ela vai ser feita previamente através das suas perguntas que são enviadas em caixinhas de perguntas ou em comentários nos vídeos do YouTube. Então, quando esse vídeo aqui vocês estiverem assistindo, aquelas perguntas que vão entrar ali nos comentários também vão servir para a próxima quarta do quadril, que vai ser sempre nas quartas-feiras à tardinha, 18, 19 horas aí. Então, para quem não me conhece, meu nome é Davi Guzmão, sou médico ortopedista, focado na articulação do quadril, e vamos começar as perguntas mais ardentes sobre o quadril, ossos e cartilagem. Já selecionei algumas perguntas aqui que vocês me enviaram no Instagram e no YouTube, estão aqui na tela do lado. E a primeira pergunta aqui que eu acho que já é interessante a gente abordar é sobre o seguinte. Aqui me perguntaram assim, tem uma cirurgia em Porto Alegre, como está a região devido à enchente? Então, hoje seria na dia 5 de junho, tá? Então, o que acontece? O hospital onde a gente realiza a cirurgia aqui, o Hospital Moinhos de Vento, não foi afetado pelas águas e nem o meu consultório. Então, isso já está funcionando normalmente. O que está diferente é que os pacientes que vêm para Porto Alegre de avião, eles vão posar na cidade de Canoas, que é uma cidade que fica mais ou menos a 30 minutos daqui de Porto Alegre. 20, 30 minutos. Aliás, em condições normais, 20 minutos. Então o avião vai pousar lá em Canoas, aí a pessoa vai descer do avião e vai pegar sua mala dentro de um shopping center que foi adaptado. Essa pista de pouso em Canoas é uma base aérea militar. E foi por lá que eu vim da última vez que eu estive atendendo em São Paulo. Então está funcionando agora tudo dentro do normal, exceto essa pequena curiosidade, onde a pessoa vai estar aterrissando numa base aérea militar. A frequência dos voos está menor, então são menos voos. E aconselho quem vier para Porto Alegre através da base aérea de Canoas, não venha pela manhã em função de neblinas, eventualmente, que pode fazer com que o voo mude o horário. Então, a partir das 11 da manhã, já é um momento bem mais tranquilo de pegar esse voo. Tá? Então, as coisas estão bem regularizadas aqui. Os hotéis têm água, o hospital tem água, assim como o consultório. Vamos buscar mais uma pergunta aqui interessante que vocês me mandaram. Será que consigo voltar a jogar futevôlei depois de colocar a prótese? O médico da minha cidade disse que não. Olha, pessoal, isso é uma coisa curiosa, né? Existem alguns profissionais que ficaram um pouco mais parados no tempo, eu acredito. Então, assim, quando a gente vai realizar uma cirurgia de prótese quadril, uma pergunta importante de se fazer ao paciente é: qual é a atividade que a pessoa quer realizar? Essa é uma pergunta muito importante porque deve ser escolhido um implante de acordo com a atividade com que o paciente vai realizar. Então, conforme a idade, que é um outro fator importante, o status muscular, o formato da bacia do paciente, vai se escolher um implante que permita que o paciente volte a jogar futevôlei. Eu tenho vários pacientes que jogam futevôlei, beach tênis, crossfit, futebol, bailarinas, etc, etc. Monta cavalo, mountain bike, etc. Então, essa é uma mudança que aconteceu nos últimos 20 anos em relação às próteses de quadril, que elas ficaram mais resistentes e elas estão agora permitindo uma amplitude de movimento maior para o paciente que antes era mais restrito. Mas uma coisa importante dessa pergunta também da pessoa se fazer é o seguinte: se a pessoa está conseguindo jogar futevôlei agora, nesse momento, e não tem dor, ela tem outras alternativas para poder manter o seu quadril natural. O que é sempre importante a gente manter enquanto nós temos alternativas para isso. Agora, se a pessoa já não consegue mais jogar o futevôlei e outras atividades do dia a dia estão sendo difíceis de se realizar, e outras alternativas de tratamento não estão sendo possíveis para amenizar a dor, aí é onde considera-se a cirurgia de prótese quadril.
É importante falar com o médico para que você possa voltar a essa atividade e ter um implante que permita fazer isso. Os implantes eles são diferentes nas suas características de amplitude de movimento. Essa foi uma informação extremamente importante. Converse com o seu médico. Se o seu médico está dizendo que não, houve uma outra opinião de um outro médico da cidade ou numa consulta por telemedicina, tá? Não tem problema ir atrás dessa informação. Vamos para uma nova pergunta. Tem várias perguntas aqui que são sobre osteoporose. Então eu vou aproveitar e falar um pouco da osteoporose relacionado à prótese do quadril, que é o caso das perguntas que chegaram aqui, que isso pode ajudar para muitas pessoas, especialmente as mulheres, porque as mulheres apresentam a osteoporose mais precoce que os homens. Então a pergunta aqui, quem tem osteoporose pode realizar a prótese quadril? Pode, sem sombra de dúvida nenhuma. Inclusive, existem próteses de quadril que são feitas para pacientes que tiveram fraturas na região do colo do fêmur ou fraturas na região da parte proximal do quadril, tá? Do fêmur. E essas próteses que foram desenvolvidas para esses pacientes, ou que foram selecionadas para melhor usar nesses pacientes, elas levam em consideração um grau muito avançado de osteoporose, porque inclusive o paciente teve uma fratura resultante de uma osteoporose avançada. Então, para mulheres acima de 65 anos, genericamente falando essa idade, e homens acima de 70 anos, ou pessoas que tenham osteopenia ou osteoporose, existe um modelo específico de implante que torna a cirurgia mais segura. Porque no momento da cirurgia, pode acontecer uma fratura durante a cirurgia. Se o paciente tem osteopenia ou osteoporose, esse risco aumenta. Então, existem implantes que tornam a cirurgia mais segura. Pessoal, eu tenho um vídeo sobre isso no YouTube, né, que fala osteoporose, cirurgia do quadril, mas aqui eu vou trazer um número para vocês. Se escolher o implante correto, o risco de fratura diminui 14 vezes. Então fica 14 vezes menos arriscado fazer a cirurgia em relação a alguma fratura por osteoporose se o implante correto for selecionado. Então, muito atenção à seleção do tipo de implante. Então tem que ser conversado com o médico de vocês. Os implantes que são mais seguros para quem tem osteoporose, na parte do fêmur, são os implantes chamados cimentados. Porque nesse tipo de implante, o tamanho da prótese ela é menor que o osso e a parte do dito cimento, que é uma resina especial, não é um cimento, é uma resina especial, uma espécie de acrílico, ele vai moldar a prótese no osso com um intervalo entre a prótese e o osso. Então a prótese ela é selecionada de um tamanho menor do que a parte interna do osso e o cimento vai fazer esse preenchimento da diferença entre a prótese e o osso. Quando se utiliza uma prótese não cimentada, essa prótese ela tem que entrar muito justa no osso, porque ela tem que estar encostando de uma forma muito firme na parte das corticais ósseas. E esse tipo de implante, já que ele tem que entrar muito justo no osso, ele tem um risco maior de ocorrerem fraturas intraoperatórias durante a cirurgia e no próximo ano que passa a cirurgia. Tem um vídeo inteiro meu sobre isso no YouTube, inclusive com toda a referência bibliográfica exatamente sobre esse assunto. Então, uma pergunta muito importante essa que foi feita da osteoporose, tá? Porque é uma forma da gente diminuir complicações durante a cirurgia. Outra pergunta aqui que é relacionada à cirurgia de um modo geral, não especificamente à prótese, mas à cirurgia de um modo geral. Então aqui vem a pergunta, o que fazer com o medo da cirurgia, da sedação, anestesia e do método cirúrgico? Olha, clinicamente já foi comprovado por estudos científicos de psicologistas, psiquiátricos e de psicólogos,
que a maneira que tem de se vencer um medo é ter uma exposição progressiva a esse medo em pequenas partes. Então aqui quem me mandou essa pergunta já deu um primeiro passo, né? Ele entrou em contato para perguntar como é que eu melhoro o medo. Um segundo passo seria ir numa consulta médica, perguntar mais coisas para um cirurgião, perguntar mais coisas por um outro cirurgião, conversar com algum fisioterapeuta, conversar com algum paciente que já fez a cirurgia, com o cirurgião que você vai realizar a cirurgia. Essa exposição progressiva vai ajudando a resolver o medo. Quanto ao medo da anestesia e sedação, peça para o seu cirurgião um contato do anestesista, mesmo que a cirurgia não esteja marcada, para conversar sobre os seus problemas particulares em relação à anestesia, para que o anestesista possa lhe tranquilizar e lhe fornecer opções de tipos de anestesia para que tu possa fazer a tua cirurgia com a máxima segurança. Então, toda vez que nós nos expormos mais a essa situação, o medo vai diminuindo. Claro que tem outra coisa que ajuda a vencer o medo, é a dor, infelizmente. Porque às vezes a dor aumenta de um nível onde a dor supera o medo. Vou contar uma história. Eu atendi uma vez a avó de um colega meu. E essa avó de um colega meu veio à consulta e ela precisava de cirurgia. E ela tinha 81 anos de idade. E ela falou para mim: Trugosmão, eu não vou fazer a cirurgia porque eu estou muito velha para fazer a cirurgia. Eu estou com 81 anos. Estou com muita idade para fazer a cirurgia. Eu expliquei para ela que no caso dela, o uso do ácido hialurônico, que é uma alternativa, poderia dar alguma ajuda durante um tempo, mas seria temporário isso. No máximo 6 meses no caso dessa paciente. Fizemos o ácido hialurônico, ela ficou satisfeita durante um tempo, depois a dor voltou e passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí ela retornou com 84 anos. E ela retornou com 84 dizendo o seguinte: Trugosmão, faz qualquer coisa, arranca minha perna fora, faz cirurgia, mas eu não aguento mais essa dor. Então aqui é um exemplo típico, onde a dor venceu o medo. Só que o que aconteceu? Ela aumentou a idade e potencialmente os riscos da cirurgia, esperando esse tempo, e ela deixou de aproveitar anos muito valiosos para quem tinha 81 anos, né? Dos 81 a 84, ela deixou de aproveitar esse tempo porque ela estava sofrendo com dor. Hoje, ela tem quase 90 anos e vai para o clube fazer hidroginástica, dia sim, dia não, dirigindo o próprio carro. Eu sei que é um exemplo assim acima da média em função da idade, né? Mas é um exemplo inspirador de ver uma pessoa voltar à sua atividade plena, como foi o caso dessa senhora. Agora, quanto mais jovem é o paciente, menos risco vai ter em relação à cirurgia. Mas, acima de tudo, é importante conversar com o cirurgião, conversar com o anestesista e, às vezes, pode ser necessário conversar com uma psicóloga. E eu tenho uma psicóloga para indicar, porque ela foi uma paciente minha e ela teve que fazer cirurgia de uma forma muito precoce, muito cedo na vida, com 30 e poucos anos. E ela passou por esses medos. E hoje ela ajuda pessoas com problemas semelhantes, né? Não só em relação a ter um medo da cirurgia, né? Várias coisas dentro do espectro da psicologia, mas esse ponto ela gosta muito de trabalhar com pacientes porque um dia ela estava assim. E depois que ela fez a cirurgia, a vida mudou por completo. Então, uma história muito, muito bonita. Então, bom, para quem não sabe aqui a diferença que está acontecendo nessa nossa quarta do quadril é que as perguntas que estão sendo respondidas foram enviadas por vocês através do Instagram, @DaviGuzmão, e através dos vídeos do YouTube também. Então, inclusive nesse vídeo que você está assistindo aqui, se tiver uma dúvida, é o momento de colocar. Uma coisa que o pessoal me pergunta seguidamente é aonde que eu atendo, né? Onde que eu faço cirurgia, onde que eu atendo. Então já vou aproveitar e responder algumas perguntas aqui que foram enviadas sobre isso. Vamos mudar a câmera aqui. Então, eu moro na cidade de Porto Alegre. Atendo presencialmente em Porto Alegre e São Paulo.
uma semana por mês eu vou para São Paulo realizar atendimentos e cirurgias. Em Porto Alegre, as cirurgias são realizadas no Hospital Moinhos de Vento, no Hospital de Santa Casa e, eventualmente, no Hospital Blank. Em São Paulo, as cirurgias são realizadas no Hospital Oswaldo Cruz, no Hospital Albert Einstein e também no Hospital Blank de São Paulo, que ele não é tão conhecido lá, porque é um hospital relativamente novo. E as consultas também podem ser feitas por telemedicina para todo o Brasil. Vamos ver se eu acho aqui o cardzinho da informação das consultas aqui, ó. Então, esse é o momento que vocês podem fazer um print na tela, tem ali as informações para marcar consultas. Inclusive, as consultas de São Paulo são marcadas pelos telefones de Porto Alegre. Ou pode botar meu nome no Google, Dr. Davi Guzmão, que vocês vão achar as informações adequadas ali para poder marcar sua consulta, fazer sua avaliação direitinho. E na telemedicina, eu posso pedir os exames antes para o paciente, mesmo que o paciente tenha convênio, eu posso pedir os exames antes para o paciente, para que o paciente possa vir à consulta com uma avaliação prévia. Às vezes pode ser necessário nós termos uma consulta presencial, porque o diagnóstico pode não ter sido possível ser feito. E às vezes a gente faz um encontro, né? Na consulta de revisão se encontra lá em São Paulo ou em Porto Alegre. Vamos voltar às nossas perguntas. Aqui uma pergunta curiosa, agora sobre o tema da osteonecrose. Doutor, conhece algum caso onde o tratamento para a osteonecrose foi feito com sucesso sem a prótese quadril? Olha, eu conheço vários, tá? Porque eu trato vários pacientes com osteonecrose que não precisaram de prótese quadril. Só que a doença da osteonecrose ela tem estágios evolutivos. Para estágios mais avançados, a reversão da osteonecrose não pode ser mais feita. Quando ela passa do estágio 2 para o estágio 3, onde ocorre colapso, fratura subcondral, descontinuidade da cortical, e tem vários nomes que significam basicamente que uma parte do osso afundou, em algum momento esse paciente vai precisar de prótese. A gente consegue no máximo atrasar a necessidade da prótese. Agora, quando se está em estágio grau 2, não houve esse afundamento, a osteonecrose é de um tamanho pequeno e uma série de outras características, pode ser feita a reversão. Cirurgia para reversão, que não envolve colocar a prótese. Na cirurgia de reversão de osteonecrose tem que se considerar muita coisa, tá? Inclusive o motivo pelo qual o paciente teve osteonecrose. Por quê? Osteonecrose resultantes de tratamentos agressivos por Covid, com grandes quantidades de corticoide, tem uma reversão bem mais difícil de ser feita. Então, até a origem, a causa, a gente leva em consideração. Tem bastante pergunta, eu tenho que cuidar até o tempo aqui, né, pessoal? Não dá para ficar tempo demais aqui, senão o vídeo fica muito longo para vocês. Aqui tem perguntas sobre convênios, depois eu vou responder para vocês. Aqui, ó. Displasia do desenvolvimento do quadril, ardência e que é também chamada luxação congênita. Ardência e queimação apenas na hora de dormir. Pode ser compressão de algum nervo? Pode, tá? E, inclusive, eu já digo aqui, parabéns pela desconfiança. Então, assim, ardência e queimação na hora de dormir pode ter relação com algum nervo sofrendo algum grau de compressão na região lombar, especialmente L4, L5, L5, S1. Então, é importante fazer uma avaliação lombar, né? Pode ser com um especialista ou com o próprio ortopedista do quadril, para identificar se tem alguma síndrome facetária, algum nervinho que está sendo apertado no forame obturatório, ou, às vezes, pode ser a própria displasia. Então, o que acontece? Se na displasia do desenvolvimento, que é a luxação congênita, se o desgaste é muito pequeno e a coluna tem uma alteração grande, a gente tem a tendência a atribuir o problema à dor na coluna. E vice-versa, se a coluna tem alteração pequena e tem um grande desgaste, tem a tendência a atribuir a dor ao quadril. Agora, se pode ter uma situação que a gente está na dúvida, se a dor vem do quadril ou vem da coluna. Isso é uma coisa comum até. Se isso acontece, se aplica um teste terapêutico no local onde a gente acha que é mais provável de ser culpado da dor. Por exemplo, se a gente acha que a culpa pode ser do quadril,
a gente faz uma aplicação de ácido hialurônico com anestésico no quadril para observar se essa dor desaparece do paciente, essa dor noturna. Se a dor desaparecer, a culpa era do quadril. E vice-versa, pode-se fazer o mesmo teste na coluna lombar. É uma maneira de a gente diferenciar da onde está vindo a dor quando os exames complementares não estão sendo suficientes para fazermos essa diferenciação. Notem que a coluna e o quadril, elas têm uma intimidade muito próxima. Toda vez que o nosso quadril está bloqueado em relação ao seu movimento, a coluna tem que trabalhar o dobro. Então, não é incomum pacientes que têm algum grau de desgaste do quadril sofrerem também com problemas de artrose na coluna, hérnia de disco, protusão de disco. E esse também é um dos motivos pelos quais não compensa um paciente que tem uma artrose avançada ficar esperando tempo demais para resolver o seu quadril. Então aqui eu tenho pacientes que ontem, inclusive, as 3 primeiras consultas eram pacientes com idade avançada e uma artrose muito avançada. Mas muito avançada assim a ponto de diminuir o comprimento da perna em 2 centímetros. E dos 2 lados. O que acontece? A coluna sofreu um desgaste que era desnecessário ela ter sofrido. Se esses pacientes foram consultar comigo, tivessem operado há 10 anos, que já tinham necessidade de fazer a cirurgia, eles não teriam tido um desgaste tão avançado na coluna também. Sem falar que a recuperação seria muito mais simples, porque uma perna tendo diminuído de tamanho em 2 centímetros, isso significa que a musculatura vai demorar muito mais tempo para poder recuperar de uma forma plena. Por isso que muitos pacientes ficam mancando tempo demais. E tem gente que machucou tanto a coluna que pode nunca mais parar de mancar porque o nervo ficou machucado em função de uma compressão da lombar, em função do quadril não estar funcionando muito bem. O nosso corpo ele trabalha em conjunto. Tá? Se tem uma articulação que não está funcionando bem, vai ter outra que vai pagar um preço. Agora, uma articulação saudável pagar o preço porque uma articulação já teve o seu desgaste completo, eu acho que não é uma troca muito boa de ser feita. Mas cada paciente vai julgar o seu momento. Às vezes a pessoa não encontrou o médico adequado, não ganhou a confiança necessária para fazer seu tratamento, e isso pode ser uma explicação. Tá? Então continue procurando, se você não achou uma pessoa que você pudesse confiar plenamente. Continue na sua busca, que uma hora você vai achar uma pessoa de confiança plena. Certo? Vamos para mais uma pergunta. Vieram aqui umas 4 perguntas relacionadas a se eu trabalho com plano de saúde, se eu aceito convênio, né? Aceita com convênio. Foi curioso a forma da pergunta, aceita com convênio. Então, assim, os pacientes que têm convênio, eles podem consultar comigo de forma particular e usar o seu convênio para o reembolso médico. E eles podem usar seu plano de saúde, seu convênio, para fazer exame de sangue, exame de imagem, para fazer internação hospitalar, para usar para pagar a prótese para a sua cirurgia ou pagar os equipamentos de videoartroscopia, que é uma outra cirurgia que eu realizo, ou sua cirurgia, seus equipamentos para cirurgia de osteonecrose, podem usar seu convênio para isso tudo. Inclusive, eu vou ser o médico que vai estar defendendo o caso de vocês para que o plano aprove tudo que foi solicitado para que o paciente gaste o mínimo possível com algo que ele já contratou. Uma pessoa que tem um plano de saúde, ele contratou justamente uma empresa para resolver seus problemas de saúde. Só que às vezes tem a parte humana. Às vezes o paciente não está se sentindo bem atendido pelo médico do plano. O médico atende correndo, não olha direito o que o paciente tem, não olha seus exames, não examina o paciente. E às vezes a gente sabe que muitos médicos que estão dentro do plano de saúde precisam atender em grandes volumes, às vezes até pressionado pelo plano de saúde. Esse foi o motivo pelo qual eu saí dos planos de saúde, que eu não conseguia entregar uma medicina adequada da maneira como eu gostaria de receber.
E eu não ia conseguir permanecer dessa maneira e dormir à noite de uma forma tranquila. O que eu ofereço para os meus pacientes é aquilo que eu gostaria que fosse feito comigo. Conversar com o paciente, discutir todas as suas dúvidas, fazer uma nova consulta para ouvir às vezes um familiar junto. Tá? É muito importante. Um evento cirúrgico é uma coisa muito importante. E quando a gente fala de trocar uma articulação natural desgastada por uma articulação artificial, é um evento mais importante ainda. Porque essa cirurgia ela não pode ser desfeita. Então, se você não se sente tendo suas dúvidas completamente respondidas pelo cirurgião, você tem que trocar de cirurgião. Porque se ele não está respondendo as dúvidas antes da cirurgia, como é que vai ser depois da cirurgia? O acesso, às vezes, pode ser até mais difícil com o cirurgião depois da cirurgia. Então, é extremamente importante. Então, assim, eu atendo os honorários meus em consultas e cirurgias e da minha equipe de forma particular, mas o paciente pode usar o seu plano de saúde, o seu convênio, para pagar o hospital, exames de sangue, laboratoriais, exames de imagem e inclusive a prótese que vai ser utilizada ou equipamentos que precisam ser utilizados. A gente vai fazer de tudo para que o plano cubra tudo. Agora vai ter situações que o plano não vai querer cobrir alguma coisa, pode acontecer. Mas felizmente cada vez mais isso tem sido um problema menor, mas pode acontecer. Isso é uma coisa incrível, né, pessoal? Eu também tenho essa situação que nem vocês têm aí. Eu tenho um plano de saúde pessoal e às vezes tem algum médico que algum ente da minha família precisa consultar ou que eu preciso consultar que não tem plano de saúde. Aí paga-se o médico, paga-se o procedimento. Porque eu prefiro escolher o melhor, já que a gente não tem duas vidas, né? A gente não é que nem gato aí que tem 7 vidas. A gente não tem duas vidas. Eu prefiro escolher o melhor que é para mim do que ficar na mão de alguém que não esteja confortável, tá? Isso deveria ser a busca de todos. Eu entendo. Obviamente eu entendo que não é a realidade de todo mundo. Mas quem tem essa oportunidade, agradeça a Deus que tem essa oportunidade e use essa oportunidade a seu favor para você ter o melhor atendimento possível. Vamos às mais perguntas aqui. Em média, quanto tempo dura uma prótese? Essa é uma pergunta que os estudos tentam responder, mas ela não é a melhor pergunta. É engraçado até que os estudos científicos tentam responder essa pergunta, né? Quanto dura uma prótese em média? Mas essa não é, de longe não é a melhor pergunta. Por quê? Porque um cirurgião não escolhe uma prótese em média. Ele escolhe uma prótese específica. E aí é que está a diferença. Quando eu vou fazer uma cirurgia, eu não escolho uma categoria de implantes. Eu escolho um implante específico. Então a melhor pergunta aqui seria: quanto tempo dura, em média, a melhor prótese do quadril? Ou a prótese quadril fabricada pelo fabricante X do modelo Y? Claro que essa segunda parte vocês não vão saber fazer essa pergunta específica, vocês não conhecem todos os fabricantes, né? Então talvez a melhor pergunta seria assim: quanto que dura a melhor prótese? Então, o melhor implante em termos de durabilidade neste momento, e o tempo continua passando e vai se avaliando, é uma durabilidade em mais de 30 anos para mais de 90% dos pacientes. O que significa? Significa de que cada 10 pacientes que foram operados, 9 estão com a sua prótese original funcionando acima de 30 anos. E de cada 10 pacientes, 1 precisou trocar antes desses 30 anos. E tem várias situações que isso pode ter acontecido, né? Pode ter acontecido que o paciente tinha uma fratura prévia, aí a qualidade do osso pode ter tido uma alteração, tem uma doença reumática, tem diabetes, fuma, tem vários motivos que podem encurtar a durabilidade de um implante. Mas, então, em média, a melhor prótese hoje, tendo publicação na literatura médica mostrando essa durabilidade,
é a durabilidade acima de 30 anos para mais de 90% das pessoas que realizaram essa cirurgia. Agora aqui vem uma notícia boa. Esse estudo que demonstrou essa durabilidade, ele usou cabeças da prótese de metal, que tem uma durabilidade menor que a cabeça de cerâmica. Então, utilizando a cerâmica, esse número vai melhorar muito. Nós já temos resultados de 99,5% de durabilidade em 20 anos quando se utiliza a cabeça de cerâmica, que já é um resultado melhor do que esse outro, de 90% acima de 30%. Ah, mas um está falando em 20, Turgusmão. Sim, mas esse de 20 anos para 99,5%, ele está com 99% das pessoas com o mesmo implante. E olhando o gráfico dos dois, a gente já percebe que ele vai ultrapassar esse implante anterior. Ah, mas eu não tenho certeza que ele vai passar. Certeza a gente não tem, né? De acordo com o que vai passando o tempo, vai se fazendo um novo estudo e esses números vão sendo modificados com o passar do tempo. Mas quando a gente olha a análise nos gráficos do comportamento e as análises de desgaste dos implantes em laboratório, essas duas coisas estão colaborando com essa estimativa de que os implantes vão passar 30 anos com muita facilidade. Pessoal, é por isso que eu digo assim, a cirurgia do quadril, ela passou por uma revolução muito grande especialmente nos últimos 15 anos, tá? Então, muitos implantes que são colocados que foram colocados nos últimos 10 anos, eles nunca vão ter desgaste, eles nunca vão gastar. Porque tem muitos deles que a gente tem uma durabilidade acima de 100 anos com teste em laboratório. É claro que o teste é verdadeiro e depois ser implantado no paciente. Mas tudo indica uma altíssima durabilidade. Tá? Nunca se teve implantes tão bons quanto se tem hoje. A prótese quadril ficou estagnada durante muitos anos, assim, né? Até, digamos aí, 2005, 2010 estava mais estagnada. De 2005, 2010 para diante teve uma grande mudança aí. Implantes que já eram bons ficaram melhores. 32 minutos. Vamos ver. Aqui sim, qual nível de porcentagem de desgaste que é indicado para fazer uma prótese do quadril? Uma pergunta aqui. Tem duas maneiras que a gente pode falar de desgaste em termos de porcentagem, né? A gente pode falar o desgaste de porcentagem em termos de espessura da cartilagem e falar a porcentagem em termos de amplitude, a área da cartilagem que foi gasta, tá? Eu diria o seguinte, esse valor em termos de porcentagem, ele não é o elemento mais importante. O elemento mais importante para decidir o momento da prótese quadril é o estado clínico do paciente. Então, digamos duas situações. Se o paciente tem um desgaste de 50% da cartilagem, mas nada alivia a sua dor, o ácido hialurônico não alivia, fortalecimento também não, perda de peso, melhora da dieta, exercício, físio, suplemento, nada alivia a dor e o paciente tem um desgaste apenas de 50%. Já é suficiente para se recomendar uma prótese quadril se nada está melhorando para o paciente. Obviamente tem que se considerar a idade também. Agora, se o paciente tem um desgaste de 100% da cartilagem, só que ele não está com dor, ele não tem dor mesmo caminhando, fazendo. Se ele não tem dor e a quantidade de movimento ainda está presente, talvez não seja o momento ainda de fazer a cirurgia. Vejam só que interessante, tá? Então, o que significa isso? Nós não tratamos exame, nós não tratamos o quadril sozinho. Nós tratamos um paciente que tem um quadril, que está com desgaste e que tem um exame para complementar essas informações. Agora vai ser importante a gente saber do paciente qual é o nível de dor que ele apresenta, o que ele consegue fazer, o que ele não consegue, para ajudar nessa decisão. Então, se o paciente tem um desgaste grande e não tem dor nenhuma,
ele pode aguardar mais tempo, a não ser que o paciente tenha muita idade, né? Porque daí aguardar mais tempo pode ser perigoso. E se um paciente não tem o desgaste completo, mas tem muita dor, pode ser necessário, mesmo não tendo o desgaste completo, realizar a cirurgia substitutiva, especialmente se nada conseguiu resolver o problema do paciente, né? Esse é um ponto muito interessante, né? Especialmente que reforça a ideia de que o médico tem que conhecer bem o paciente. Às vezes a indicação de uma cirurgia não vai vir numa primeira consulta. Às vezes a gente tem que conhecer mais a pessoa, entender mais o nível de dor. Já aconteceu que eu vou contar uma história para vocês. Veio um casal para fazer a consulta, eles vieram de São Paulo, resolveram fazer a consulta aqui em Porto Alegre. Aí quando eu chamei o paciente, a esposa que estava na sala de espera disse assim, boa consulta, eu vou descer para dar uma volta no shopping, que na frente do meu consultório tem um shopping aqui em Porto Alegre. E o paciente entrou na consulta. Aí conversando com ele e tal, vi que ele estava mancando. Perguntei, como é que tá o seu quadril, o que o senhor me conta, né? E ele, não, Trusmão, eu não tenho dor, né? Eu manco um pouco, tal, mas faço academia, não tenho dor, não tenho quase nenhuma dificuldade, né? Só mancando e tal, tenho desgaste, eu olhei os exames, realmente tinha um desgaste avançado, estava mancando. Aí, baseado nessa informação, examinei o paciente, tudo, baseado nessa informação, falei para ele, olha, se o senhor não está com dor, dá para a gente tentar um ácido hialurônico, mas o seu desgaste está avançado, ele pode não durar tanto tempo, mas como a sua dor aí é praticamente inexistente, o ácido hialurônico vai ajudar a manter o quadril original por mais tempo. Aí, ele saiu da consulta, ficamos de combinar um horário para fazer o ácido hialurônico, e aí, no dia seguinte, a esposa ligou que queria falar comigo, fazer uma nova consulta no dia seguinte. Afinal, eles eram de São Paulo, estavam passando um tempo em Gramado, e já no dia seguinte estava voltando para a consulta de revisão, tá? Aí eles entraram na consulta e a esposa assim, doutor, eu não acredito que ele disse que não tem dor nenhuma, isso é mentira. Ele está o tempo todo tomando anti-inflamatório, ele toma anti-inflamatório dia sim, dia não, ele está sempre de mau humor, está sempre brigando por causa do quadril, ele não consegue fazer as coisas que ele queria, ele está fazendo só academia, ele manca humor. Então a esposa começou a revelar tudo aquilo que tinha sido omitido e que pode ser por diversas razões. Pode ser que a pessoa estava com medo de fazer cirurgia. Pode ser que a pessoa achou que aquele nível de dor não era a ponto dela precisar fazer uma cirurgia. Enfim, tem várias razões pelas quais isso pode ter acontecido. Isso não é a primeira vez que aconteceu. Então são coisas que às vezes a gente precisa ter mais de uma interação com o paciente para a gente ir sentindo e poder aconselhar de uma forma adequada. Eu não quero propor para um paciente uma terapia com ácido hialurônico se ele tem pouca chance de resolver um nível de dor tão alto quanto esse, desgaste 100% e dor de dia sim, dia não. Dor de dia sim, dia não. O uso de anti-inflamatório de dia sim, dia não, inclusive com risco de ter uma insuficiência renal pelo uso de excesso de anti-inflamatório. Então essa interação com o paciente, fazer as perguntas corretas, são muito importantes para a gente poder aconselhar e indicar, recomendar o que é melhor para o paciente mesmo. Tá? Eu aprendi muito com esse casal. Inclusive fiquei amigo de ambos, né? Fiquei amigo de ambos aí, uma história muito boa. Vamos a mais aqui algumas perguntas. Aqui uma pergunta interessante. Após a colocação de prótese de quadril, pode-se praticar qualquer esporte como antes? Aqui essa pergunta aqui tem que ser esclarecida sempre, né? O que quer dizer com como antes? Porque é o seguinte, uma pessoa que precisa colocar a prótese de quadril com um desgaste muito intenso, ela não vai conseguir fazer o esporte que ela fazia 20 anos atrás, quando ela tinha 20 anos de idade. O que quer dizer como antes? Uma pessoa que coloca a prótese, ela vai praticar esporte melhor do que ela estava imediatamente antes de fazer a cirurgia, sem sombra de dúvida.
tá? Então, por exemplo, a pessoa lá faz o futevôlei, como foi o exemplo de antes, bicicleta, basquete, sei lá, qualquer esporte que vocês queiram pensar, qualquer um. Se ela tem um desgaste intenso no quadril, esse esporte está prejudicado. Sem dúvida, né? Se ela tem um desgaste muito intenso, o esporte está prejudicado. Então, com a cirurgia, ela vai fazer esse esporte que ela não consegue mais fazer melhor do que nos últimos 5 anos, provavelmente. Ou às vezes melhor do que nos últimos 10 anos. Tem um paciente que recentemente eu operei em São Paulo, que ele é uma máquina de exercício físico, uma máquina. Já lutou jiu-jitsu, já foi bodybuilder, já fez triatlon, corrida, bicicleta. O cara é muito, assim, ele é moldado para atividade física. Eu falei para ele, tu vai fazer as tuas atividades melhor do que nos últimos 10 anos, porque o quadril dele estava muito machucado, muito, prejudicando a coluna, prejudicando o outro quadril e etc. Agora, não tem como a gente achar que uma pessoa que faça a cirurgia de prótese quadril vai praticar um esporte melhor do que quando ela tinha 20 anos de idade, ou 15 anos, ou 18, ou 25 anos de idade. O quadril artificial, anotem essa aí, ó. O quadril artificial, não existe nenhum quadril artificial melhor do que o quadril natural. Eu vou responder de novo, aqui, ó, vou falar de novo. Não existe nenhum quadril artificial melhor do que o quadril natural. Porém, um quadril artificial é melhor do que um quadril que já está completamente gasto. O que significa? É injusto comparar uma prótese de quadril com um quadril natural sem desgaste. Pessoal, o quadril natural sem desgaste é de uma complexidade, tamanho, é um tecido vivo. O quadril natural sem desgaste é um tecido vivo. Ele está vivo, passa sangue, ele cicatriza, ele está vivo. Não é justa essa comparação. Então, se você não quer fazer a cirurgia de prótese quadril porque o quadril não vai ficar como ele era antes do desgaste, nem faça a cirurgia mesmo. Esqueça, porque nenhum tratamento no mundo vai lhe dar o que você quer, que é ter o quadril de 20 anos de idade sem ter desgaste, ou menos até que 20 anos. Agora, se tu entende que o quadril artificial será muito melhor do que um quadril gasto, aí é outra história. E outra, a gente não faz cirurgia em quadril que não teve desgaste, né? Exceção da questão desse desgaste em relação à osteonecrose, que a osteonecrose pode não ter desgaste no momento da cirurgia, mas ter a morte celular toda do osso dentro da cabeça do fêmur e causa uma dor tamanha, às vezes, que se faz a cirurgia antes de ter o desgaste da cartilagem. Seria uma exceção a essa regra. Tá? Então, às vezes, tá, o paciente fica preso num loop mental de pensamento e fica assim, nossa, eu não quero fazer o tratamento porque não vai ser como antes. Tem que tentar entender o que é esse como antes, o que o paciente quer dizer com como antes. E a gente tentar saber se o tratamento que está sendo proposto vai atender as expectativas do paciente, né? Porque pode ser que não atenda a expectativa do paciente e aí tem que acontecer alguma coisa. Ou o paciente muda a expectativa, ou muda o tipo de tratamento. Por exemplo, um quadril que tem um desgaste de 90% e o paciente quer fazer maratona. Talvez o ácido hialurônico não consiga atender a expectativa do paciente. Se ele teve um desgaste de 90% e ele quer fazer maratona, talvez o ácido hialurônico não consiga entregar isso para o paciente. Ou se um paciente que tem um desgaste completo, vai fazer uma prótese, e ele quer fazer arte marcial igual a quando ele tinha 20 anos de idade, jiu-jitsu, karatê, ou quer dançar balé igual quando tinha 20 anos de idade, ou quer fazer o espacato igual quando tinha 20 anos de idade, é importante ter um ajuste de realidade. Eu posso dar certeza para vocês
que todo cirurgião quer entregar o seu máximo e devolver o paciente na sua melhor condição para fazer tudo que ele ama e deseja. A gente sempre quer isso. Mas em alguns momentos a gente esbarra em algumas limitações técnicas, isso é natural. Mas como vocês viram em relação à evolução, essas limitações técnicas, essas barreiras técnicas, né? Barreiras da engenharia, de materiais, técnica cirúrgica, elas estão sendo quebradas dia após dia. E cada vez mais os resultados estão sendo excepcionais. Tanto é que tem muitos pacientes que esquecem que fizeram cirurgia. Muitos pacientes nem lembram que fizeram a cirurgia. E atingem o chamado forgotten hip. O que é o forgotten hip? É um termo britânico, que é quando o paciente esquece que fez a cirurgia. E isso é uma das maneiras de se avaliar a qualidade do tratamento que o paciente passou. Ele esqueceu que ele trocou o quadril. Então, é uma das coisas que a gente busca atingir, né? Que eu busco atingir o forgotten hip. O paciente esquecer que um dia fez a cirurgia de quadril. Né? Tu vê só que ironia, né? O médico querendo fazer um tratamento tão bom a ponto que ele é esquecido pelo paciente. Chega a dar uma tristeza, né? Ser esquecido. Eu quero ser lembrado por outros motivos, né? Pelo carinho, pela amizade, pelo bom tratamento. Mas eu não quero ser lembrado porque o paciente está com dor de quadril ainda ou que o paciente está mancando ainda. Isso eu não quero ser lembrado. Eu quero ser lembrado uma lembrança positiva de ter transformado para melhor a vida de alguém. Esse é o tipo de lembrança que eu quero deixar. Boa pergunta. Vamos ver como é que estamos de tempo. 46 minutos. Estamos com 46 minutos. Vamos pegar mais uma perguntinha aqui. Então, pessoal, quero lembrar vocês todos se inscreverem no canal, tá? Curtirem o vídeo, se inscrever no canal, encaminhar esse vídeo para alguma pessoa que possa estar precisando, porque vocês viram que tem informações aqui muito valiosas que podem ajudar muito na decisão de uma pessoa entre fazer seu tratamento. E vamos aqui a mais uma pergunta que é bem interessante sobre bursite, tá? A pergunta é: mais de 1 ano com bursite no quadril e tendinite no glúteo. Dor na lombar também. Como resolver definitivamente? A bursite de tratamento refratário, que significa que já se fez múltiplos tratamentos, não está melhorando, normalmente ela não está sozinha. Como vocês viram na pergunta aqui, normalmente ela tem algum problema lombar, pode ter algum problema nos tendões e algum problema dentro da articulação. Tá? Se a tentativa de tratamento for voltada apenas para bursite e tendinite e tiver outro elemento em conjunto, quanto o lombar e o quadril, ela não vai melhorar. Ela pode até melhorar durante algumas semanas e fica retornando o tempo todo. Então o tratamento tem que envolver a coluna lombar, a parte dos tendões, né, a bursite e a tendinite, e a parte de dentro da articulação do quadril, que é a própria articulação em si. Agora, na minha experiência, o que mais faz com que pacientes não tenham resultados adequados é que falta o paciente entrar no jogo, né? Então lá tá, o médico está jogando, às vezes tem outras pessoas como fisioterapeuta junto, mas o paciente não entrou no jogo completamente ainda. Para a gente resolver uma bursite, tendinite, refratária a tratamentos convencionais, eu preciso que o paciente se comprometa em relação a exercícios, fortalecimento, dieta, hábitos do dia a dia. Às vezes tem que trocar calçado, maneira que senta, mochila, bolsa. A maioria das bursites, elas vão resolver com o uso de um anti-inflamatório simples, uma fisioterapia. A maioria das bursites, 90% das bursites vão resolver assim. As bursites que chegam até mim para se tratar comigo, elas são bursites mais difíceis. Afinal de contas, o paciente teve que pagar uma consulta particular, já passou por vários médicos convênio, não conseguiu resolver seu problema. Então são bursites que já se tentou vários tratamentos. Não é à toa que na clínica eu tenho
onda de choque radial, onda de choque focal, laser de alta intensidade, aplicação de ácido hialurônico, proloterapia, outros tipos de aplicação para usar em coluna, quadril. É um investimento grande. Termografia, um investimento grande que eu fiz para resolver essas bursites refratárias. Então, assim, eu tenho equipamentos excelentes para auxiliar o paciente nisso. Mas se o paciente não entrar em jogo, se ele não entrar em campo para resolver o seu problema, o paciente vai gastar dinheiro, vai gastar tempo e a dor vai voltar. Eu preciso que o paciente participe desse jogo. É a única maneira que tem de nós conseguirmos, como disse aqui na pergunta, definitivamente resolver a parte da bursite. Eu já quero dizer o seguinte, não estou dizendo que esse é o seu caso, da senhora não ter tido uma dedicação adequada, pode ser que nunca disseram que isso era necessário, né? Pô, ninguém me disse. Ou pode ser que o tratamento foi todo voltado para a bursite e não foi feito um tratamento voltado para a lombar, para a articulação do quadril. Tem múltiplas possibilidades aqui. E às vezes, o que é muito comum eu vejo são vezes que a dor neural que vem da coluna, ela é subdiagnosticada ou ignorada. Então é um problema complicado, complexo, de difícil tratamento, essas bursites refratárias, né? Mas não é por isso que a gente vai parar de tentar tratar todos os pacientes. Nós vamos continuar tentando. Tanto é por isso que poxa, ondas de choque dois tipos, radial focal, laser de alta intensidade, todas as terapias injetáveis. É um investimento grande para tentar ajudar essa parcela de pacientes, mas eu preciso que o paciente participe da equipe, tá? Com a pele em jogo, fazendo seu fortalecimento, né, direitinho. Às vezes tem que mudar de academia, às vezes tem que mudar de fisioterapia, não está adiantando. Então tudo isso às vezes pode acontecer. Tá? Então, pessoal, eu queria saber de vocês o que vocês acharam desse formato da quarta do quadril. Se vocês gostariam de fazer algum tipo de sugestão, que durante um tempo esse vai ser o nosso novo formato. Eu vou testar ele para ver como é que vai ser a receptividade de vocês em relação a esse formato, certo? Então compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Apenas 30% das pessoas que assistem são inscritas. Se você gosta do conteúdo, se inscreve no canal, que isso aí ajuda bastante a gente a levar informações de qualidade para o maior número de pessoas. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.